Manuela, o livro Diário de Dona Lourdes está chegando agora, já faz mais ou menos 2 anos que teve a novela. E eu queria saber por que só agora? Bom, tem um pouquinho do processo, né, editorial, enfim, o tempo até de escrever o livro, mas quando eu terminei a novela, eu pensei muito sobre como eu ia terminar a novela, né? Então a gente pensou, sei lá, da Lourdes abrir um orfanato, da Lourdes viajar, da Lourdes casar com o Januário. E aí chegou uma hora que eu falei, não quero mais que ela cuide de ninguém, né? Acho que as mães, elas passam por esse período muito longo de doação e de colocar sempre o outro, né, as necessidades do outro, no caso do filho, muitas vezes do marido, porque a gente vive numa sociedade muito machista. E eu queria que ela voltasse a ter esse momento dela. Mas aí na novela eu decidi acabar no topo, né? Na hora que ela encontra o Domênico e eles fazem ali aquela cena dos copos, né? Que ela bota as iniciais, foi uma coisa que eu vivi muito isso na casa da minha avó e tudo. Então eu sempre pensei em como seria a vida da Lourdes, né? Depois da novela. E acho que foi o tempo mesmo de maturação, né? A gente queria que as coisas fossem mais rápidas. Mas acho que elas têm um tempo mesmo. E eu li o livro e tinham momentos que eu lia com a voz da Regina Caselle, acho que ficou tão marcado que eu falei, gente, isso aqui é 100%. Em outros momentos eu já senti uma diferença e eu falei, é uma evolução, né, da Dona Lourdes, tipo, ela, assim como qualquer outra pessoa, se desenvolveu. Como foi pra você manter essa essência da Dona Lourdes e ao mesmo tempo mostrar que, assim como qualquer outra pessoa, ela também teve esse desenvolvimento nesse tempo que ela teve para escrever esse diário? Eu acho que assim, né, a Regina é uma força determinante. A Lourdes é uma criação coletiva, né, como todos os personagens de novela. Então eu escrevi, a Regina era a Dona Lourdes, o Zé e os outros diretores dirigiam, a Maria entrava com figurino. Então eu até faço esse agradecimento no começo do livro, porque realmente é um agradecimento muito verdadeiro e pertinente. E eu também escutava a voz da Regina, né? Porque, aliás, ela tem uma voz maravilhosa, né? A Regina tem aquela voz rouca, assim, que eu adoro. E morro de saudade de ouvir a voz dela. Mas não saberia te dizer, assim, em que momento que ela vai evoluindo. Eu acho que a gente vai... Tem diversas formas de cada um ser ele mesmo, né? Então acho que ela vai também descobrindo um pouco essa mulher que estava ali adormecida pela maternidade, né? Eu sinto que o dia a dia da mãe é um pouco essa luta entre ela e ser mãe, né? Então, E é uma luta que o dia não cresce, ele continua com 24 horas. Então você fica meio, tipo, eu precisaria de um dia assim de umas 50 horas hoje em dia, eu acho. E todo mundo, né? Não só eu, porque a vida realmente não tá dando tempo, assim. Mesmo. Existe algum plano para adaptar o Diário da Dona Lourdes? Olha, eu adoraria, tomara que esses planos surjam. É claro que eu acho que a Lourdes ficou maior do que a novela, né? Assim, a força de tudo e a própria, talvez até a pandemia tenha dado uma dimensionada muito forte na Lourdes, porque eu sinto que as pessoas se sentiram de alguma forma acolhidas pela Lourdes ali durante a pandemia. E o fato da pandemia também ter entrado na trama e a gente vendo ela tentando fugir do lockdown, enfim, né? Porque ela precisava procurar o Domênico, então era uma pessoa que estava em busca, né? A busca é a própria locomoção, né? Você está todo o tempo se deslocando e a gente viveu um momento de não deslocamento. Então foi um desafio, assim, fazer ela continuar a busca dela. Mas eu tomara, cara, eu tô esperando, eu vou adorar. E ao mesmo tempo, em Amor de Mãe, a gente teve ali um vislumbre do que tá vindo agora com a Globo, que foi essa representatividade, essa diversidade dentro do elenco. Eu queria saber como é que você enxerga esse cenário de ver que isso começou ali em Amor de Mãe, você ter um elenco tão diverso, e hoje a gente está vendo tramas ocupadas por pessoas pretas, por mais mulheres mais velhas também ocupando papéis mais significativos, principalmente porque os personagens de Amor de Mãe, eles tinham função e história, assim, não era estou ali para cumprir tabela. Isso para mim é um valor supremo, a questão da representatividade. Desde Justiça, na verdade, a gente buscou essa diversidade, né, do elenco, tudo, porque
Até porque eu trabalho num ambiente, assim, a gente tem muita responsabilidade com a nossa produção, né? Eu e outras pessoas, né? É uma questão muito importante para o audiovisual no Brasil. É um país, a gente está numa livraria, mas de muito baixa índice de leitura, né? Infelizmente, acho que são muitos fatores que colaboram para isso. Então, a produção audiovisual muitas vezes é a fonte de reflexão, é a fonte de questionamento, e quem escreve para o audiovisual, né, preciso que encare isso com muita responsabilidade, e as pessoas precisam se ver. E eu acho que a dramaturgia, ela pode, claro, estabelecer diversas relações com a realidade de denúncia, uma relação aspiracional, enfim, né, até uma relação de tentar esconder conflitos sociais, por exemplo, que jamais será uma opção minha, mas que, né, a gente vê muito isso. Sim. Fingir que todos somos irmãos, que todos somos iguais, quando a gente sabe que não. Então, para mim, isso é muito importante, e acho que é importante para tudo, né? Para a gente melhorar. A gente está enfrentando muitos desafios como sociedade, como humanidade. A gente fala de salvar a Terra, mas a Terra vai sobreviver, ela já sobreviveu a muitos períodos, e o que a gente tem que tentar é a gente sobreviver, né? E acho que essa coisa também de inteligência artificial, que está tão em voga agora, a gente precisa resolver o problema do saneamento básico. Sim. Eu acho que o nosso problema é um problema muito anterior à questão da inteligência artificial. É muito bem-vinda se ela puder ajudar a gente, por exemplo, a resolver o problema do saneamento básico, né? E a resolver outras questões de saúde, tudo, mas nunca vai substituir o principal, né, que é o coração. O principal não é a cabeça. Sim. E você mencionou Justiça aqui, acho que é impossível não te perguntar, a gente tem Justiça 2 vindo aí. E eu queria saber, você tá com mais planos com a Globo? Como que tá a sua relação com a Globo hoje? Então, eu tô escrevendo uma novela agora, eu tô acompanhando, né, a edição do Justiça 2, a gente tá gravando, enquanto grava também vai editando. A expectativa, a gente viu que muita coisa mudou recentemente dentro da Globo, a linha de autores mudou novamente, diminuiu, né? Antes a gente tinha um intervalo maior entre um autor e outro, a gente vê que a esteira deu uma diminuída com algumas saídas, algumas baixas de pessoas que faleceram também. Isso altera em alguma coisa o seu tipo de produção? Olha, eu tô na Globo há 26 anos e eu tenho 46. Comecei como pesquisadora e, enfim, acho que a Globo, como todo audiovisual, né, e todo o mercado de trabalho, né, está passando por muitos desafios e transformações. Essa questão de uma espécie de uberização de todas as relações de trabalho é uma questão muito maior do que a Globo, né, e é uma questão muito complexa. É quase um novo desenho de capitalismo, né, que vai diluindo essa dialética entre patrão e empregado, e é uma dialética que foi fundamental, né, para a gente pensar o capitalismo durante muito tempo, e agora acho que a gente está migrando para uma sociedade do desempenho, onde a figura do patrão e a figura do empregado, elas estão se fundindo, essa ideia do empreendedor. Então é muito complexo, assim, ao mesmo tempo é um processo que está em andamento, então é difícil de construir esse distanciamento, né? Apesar de já terem muitos filósofos pensando essa questão dessa sociedade do desempenho, assim, mas é uma questão muito complexa. Sim. E minha próxima pergunta agora vem em duas partes, porque a gente já tem o público que veio de Amor de Mãe, e agora tem o livro, e a gente tem também o pessoal que já acompanhou Justiça e agora vem Justiça 2. Você acha que essas duas prévias deixaram para você a barra lá em cima, porque agora o pessoal já vem esperando muita coisa? Foi mais difícil? Olha, eu tô sempre esperando muita coisa também. Então, não sei, eu lido com muita autocobrança. Lido com muito feedback, assim, até as coisas chegarem ao público.
eu lido muito com parceiros que me falam, pô, será que aqui a gente não faz assim, ou a gente faz assado? E eu amo isso, então acho que ser roteirista também é dialogar com a realidade, né? Não é poesia, né? É roteiro. Então tem que filmar, tem que dar pra fazer. Eu prefiro ter expectativa e me decepcionar do que não ter expectativa. Então eu tô sempre esperando que seja maravilhoso e acho que já tá sendo, né? Porque, não sei, com 46 anos e espero ainda aprender muito mais sobre isso, mas a gente vai valorizando mais os processos e relativizando os resultados. Então é claro que a gente quer resultado, mas eu também quero que o processo seja bom e está sendo. Você já mencionou pra mim que tá com uma novela em andamento, eu sei que a gente não pode falar muito sobre ela, mas a gente conversou também com a Adriana Esteves recentemente, que falou que brilhou também suas duas produções. Maravilhosa. E ela comentou com a gente que ela está apaixonada por série, que ela agora ela quer emendar uma série na outra, e ela falou que ela tá meio assim, ela falou, amo novela, se me chamar eu faço, mas descobri agora a série e quero fazer uma atrás da outra porque são os universos mais diferentes. Você tem essa pegada também? Eu gosto de tudo. Eu acho que cada ideia, ela pede um formato. Acho que, por exemplo, Justiça nunca seria uma novela muito formatado, e esse formato ao longo de 150 capítulos acho que ficaria pesado. Acho que Amor de Mãe nunca seria uma série, Tilicum nunca seria, sei lá, talvez fosse uma peça de teatro. Tilicum, acho que daria uma peça de teatro incrível. Mas, não sei, acho que as ideias, elas vêm com um formatinho, assim, elas pedem um determinado suporte, né? E aí eu adoro escrever para tudo, na verdade, cinema, teatro, televisão e agora livro, né? Que é uma experiência nova na minha vida. Sim, que de repente pode dar aí vários frutos, né? Vou adorar, tô amando. Contamos Tomara com que isso. vocês leiam o Diário da Dona Lourdes e matem a saudade dela. Exato. Por que só a personagem da Leandra Leal volta em Justiça? Olha, eu terminei no Justiça 1 quase todos, né? Os finais, como a vida é em aberto, né? Até a gente morrer, o nosso final segue em aberto. E a Leandra é uma parceira minha de muito tempo. A gente fez o Love Film Festival juntas, não sei se você viu, mas sugiro que veja. É um filme muito legal, tem no Globoplay. E a Kellen era o meu alter ego, apesar de eu ser assim, o meu alter ego é a Kellen, entendeu? E eu me divertia muito com ela e usava ela muito pra ser eu, apesar de ser meio estranho. E acho que eu queria trazer alguém, acho que dá um charme numa série antológica, né, que vai mudando as histórias. E aí ela chegou, assim, eu não consegui Ela entrou, a Karen, e ela tá numa nova fase imperdível. Já ficamos aí, né? Eu amo que Justiça tem um potencial de ser a nossa American Crime Story, né? Que aí vai seguindo. Eles estão falando já de eu fazer o 3, vamos ver como é que vai na linha de produção aí. Qual?